Então vamos lá, boa noite, sejam todos bem-vindos aí à nossa aula, que agora ela é pelo ao vivo, né? Aqui pelo Meet, porque a nossa intenção nessa aula de hoje é tirar as dúvidas acerca da construção do plano de trabalho de vocês. Então eu já confirmei aqui os grupos e eu estou com pelo menos um representante de cada grupo. Eu tenho 3 grupos aqui de Itacajá. E eu tenho o Domingos, que está pelo grupo 1, ele está aqui como componente do grupo 1. Eu tenho a Jaine, que está como componente do grupo 2. A Edna, né, que está como componente do grupo 3. E o quarto grupo de Itacajá, que eu tenho 4 grupos em Itacajá, eu tenho a Alice como componente que está presente aqui comigo. E do grupo de Palmas, eu tenho aqui o grupo do Clóvis, que está aqui comigo, eu tenho o grupo do Fernando, que também está aqui comigo, e eu tenho o grupo da Francisca, que está aqui comigo, e a Brísia também é do grupo dela e está aqui comigo. Já desejar a vocês aí boa noite, sejam todos bem-vindos. A intenção dessa videoconferência hoje é exatamente a gente trocar figurinhas, né? Conversar um pouco aí sobre como está sendo a construção do plano de trabalho, tirar algumas dúvidas que vocês tiverem, tá? Então, esse é o objetivo da nossa reunião de hoje, da nossa aula de hoje. Se vocês lembrarem comigo, nós fizemos aí um passo a passo. Na primeira aula, ela foi ao vivo, foi apresentado para vocês um cronograma. Então, a partir daquele cronograma, nós tivemos algumas rotas que foram por aula gravada. Então, nós fizemos aquela rota do diagnóstico, para que vocês tivessem condições aí de buscar o que poderia ser feito como intervenção na sociedade, na comunidade onde vocês estão inseridos. Então, nós falamos aí nessa segunda rota, né? A primeira foi a de apresentação da disciplina, depois nós falamos sobre diagnósticos, aí nós viemos e falamos um pouco sobre o plano de trabalho, fez a apresentação de um modelo de plano de trabalho que serviria ali para vocês apenas como inspiração, modelo mesmo, né, de um plano de trabalho que já foi executado por um outro grupo. Falamos sobre as modalidades de intervenção, então, que nós temos várias modalidades, pode ser palestra, pode ser consultoria, pode ser oficina, né, a partir do diagnóstico. Vocês vão, na construção do plano de trabalho, pensar em qual modalidade de intervenção que deve ser feita ali, que vai ser mais otimizada para buscar aqueles resultados que vocês almejam alcançar. E, por fim, na nossa aula, na nossa rota passada, nós falamos sobre os objetivos do desenvolvimento. E quando a gente traz esses objetivos lá da ONU, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e tal, eu falei para vocês que vocês precisavam linkar, né? Então, o plano de trabalho de vocês tem que estar vinculado a pelo menos um. Pode ser mais de um? Pode, mas ele tem que estar vinculado a pelo menos um desses ODSs. Então, aqui, se vocês compreenderem, na nossa próxima aula, vocês já vão ter que enviar o plano de trabalho. Então, a gente precisa agora identificar o que o grupo entendeu como diagnóstico, o que o grupo, naquela comunidade onde ele pretende fazer intervenção, é viável a intervenção que vocês estão planejando fazer, como é que ela vai ser feita, né? Então, é o momento aqui, o plano de trabalho é o momento de planejamento. Por quê? Porque vocês vão mandar esse plano de trabalho na próxima semana. Nós faremos, então, a correção desse plano de trabalho, alguns ajustes, né? A gente vai dar uma olhada como um todo a respeito da viabilidade, da pertinência do que está sendo feito, até porque vocês tinham que linkar com um dos conteúdos das disciplinas que vocês trabalharam no semestre passado, então a disciplina de gestão, a disciplina de direito, a disciplina de informática, né, de sistema de informação lá que vocês tiveram no semestre passado, tá? Então, assim, o que eu queria combinar com vocês aqui? Que a gente pudesse, cada um, falar um pouquinho de qual foi o diagnóstico, entre as modalidades ali,
que foram apresentadas, qual é a modalidade que vocês estão mais achando mais razoável, né, que seja feito? Qual é o objetivo que estaria contemplado a partir aí dos objetivos apresentados, aqueles 17 objetivos, né, do desenvolvimento do ODS, desenvolvimento sustentável. Então, para a gente trocar figurinha, por quê? Porque às vezes a dúvida de um pode tirar ali a dúvida do outro, tá? Então é um momento aberto, eu sei que tá gravado, mas essa gravação ela vai simplesmente subir para a rota para que a gente possa utilizar aí como se fosse um plantão de dúvidas, tá certo? Nós podemos começar então? Pode ser bem sincero, tá, minha gente? Vamos tentar ver o que pode ser feito, o que já foi feito, o que ainda não foi feito, porque lembra que na próxima semana a gente já precisa postar o plano de trabalho, tá? Eu posso começar então aqui pelo. Vou colocar aqui na ordem que eu fui anotando, pode ser? E aí eu vou chamar o grupo, vou dizer quem está aqui comigo. E se tiver mais alguém que queira participar, que for do grupo, pode ficar bem à vontade. Pode ser assim? A dinâmica pode ser desse jeito? Ou vocês preferem cada um já? Pode, né? Então tá. Então vamos lá. Pode falar, Brízia. Professora, já que a senhora deu oportunidade, eu preciso ser sincera, eu pelo menos ainda estou com um pouquinho de dificuldade, né? Já falei com os meus colegas, né? A gente já foi fazer toda a pesquisa sobre o que a gente vai trabalhar, a gente já foi no Resolve Palmas, só que de Taquaralto, né, para poder fazer esse apanhado de informações. Só que eu falei para os colegas, né, qual é a nossa problemática, que problemática a gente vai trabalhar, ainda em relação a essa parte, eu ainda estou com dificuldade de entender. Aí a gente até marcou uma reunião amanhã com o professor Renan, a gente já foi uma vez lá no Polo, né, aqui em Palmas, na Unitins, e aí ficou assim, da gente tomar a decisão, só que tomar essa decisão é um pouco difícil, né? Mas vocês fizeram, porque tudo começa com um diagnóstico, certo, Brízia? Então, por exemplo, eu identifiquei uma escola, vou dar um exemplo bem simples, tá? É só para a gente tentar ilustrar, porque você falou para mim que vocês foram lá no Resolve Palmas. E aí, qual é o diagnóstico que vocês constataram lá no Resolve Palmas? Qual que era a intencionalidade de ir no Resolve Palmas? Só para eu compreender. Ai, Francisca, você pode dar uma ajudinha aí? Será que ela tá... Eu vou tentar jogar uma luz. Seria o atendimento? Seria algo voltado para o atendimento? Reciclagem? Tem vários assuntos, né? Porque Resolve Palmas é uma empresa grande, né? Um órgão grande, né? Oi, gente. É isso mesmo, Rodrigo. A gente vai avaliar, vai tentar fazer uma avaliação da qualidade dos serviços prestados lá, entendeu? Aí a gente vai ver o que a gente pode fazer em relação a isso, sabe? Para apresentar para a comunidade, para o próprio Resolve Palmas, alguma ação que ajude a melhorar os serviços, alguma coisa. A gente já conheceu a instituição lá e muito bom, muito bacana mesmo, todos os serviços que eles têm para oferecer, só que tem essa questão da avaliação do cidadão em relação aos serviços, que a gente notou como uma fraqueza, assim. Eles não têm como que falo? As pessoas, os contribuintes, os usuários, eles não avaliam ainda como que é o serviço. A gente vai tentar fazer isso, entendeu? Um levantamento disso. No primeiro momento é isso, entendeu? Certo. Certo, professora? Certo. Marilane, pode falar. E depois o Joel, tá? Boa noite, estão me escutando? Boa noite, estou sim, Marilane. Eu ia falar, perdão por eu não abrir a câmera, é que eu estou com um probleminha nela, tá? Eu ia falar, mas a colega Francisca já falou exatamente isso. Nós tivemos alguns encontros com o professor Renan, né, no Polo de Palmas,
E aí, para a gente tentar discutir, nós levamos uma problemática para ele, que nós tínhamos em mente, só que, diante a gente viu que a disciplina, né, as disciplinas que eram ofertadas no semestre passado, para a gente poder trabalhar o nosso projeto, a gente estava usando lá do primeiro semestre, entendi, né? Uhum. Então, ficou um pouco inviável. E aí, nós começamos a levantar algumas problemáticas, algumas situações. A gente pode ir para esse campo, no direito, nisso, até que a gente chegou no sistema de informação, né? E aí, nos sistemas, a gente teve a possibilidade do Resolve Palmas, e aí a gente decidiu, nós fomos em campo para analisar, para ver os tipos de serviços que eram ofertados, como eram ofertados, também a estrutura física, tudo isso a gente viu. E como a Francisca falou, a gente já percebeu que tem essa questão da não avaliação da pessoa, do cidadão. Qual é o grau de satisfação, o que se está sendo resolvido, o que não se está. Certo. Vocês perceberam lá que não tem a avaliação é disponibilizada, mas não tem adesão, ou na verdade não tem nenhum mecanismo de avaliação do serviço do Resolve Palmas? Lá eles têm uma caixinha, né, de sugestões, tem até um modelinho, já tem esqueci como que fala, uma fichinha, uma mini ficha que ele marca, só que além do servidor que está lá, ele não lembra, né, ele não repassa para o cidadão, mas ele simplesmente, tanto que o dia que a gente foi, a caixinha está lá, tem o formuláriozinho, mas não tinha nenhuma avaliação na caixinha. Certo. Isso. Ok, obrigada, viu, Marilane? Pode falar, Joel. Boa noite a todos. Boa noite. Como a Francisca falou, né, foi feito um trabalho em campo, né, em loco, pesquisando o serviço lá, né, do Resolve Palmas. Uhum. E assim, a nossa ideia é de fazer uma análise de todo o serviço, tanto operacional quanto as pessoas que utilizam do serviço, e saber qual é o grau de satisfação de todos, né? Quantas pessoas são atendidas no dia, o percentual dessas pessoas que foram atendidas, quantos realmente resolveram as situações, né? Então, assim, a gente vai criar uma ferramenta onde a gente possa fazer um tipo de entrevista, né? Não só com o operador do sistema, mas com as pessoas que participam lá, né? Que vão lá e realizam os serviços, né? E através desse trabalho de serviço, a gente chegar num diagnóstico. Eu acho que até é uma forma da gente fazer alguns apontamentos para que os serviços possam ser, de certa forma, melhorados, né? Certo. Eu tenho uma pergunta aqui só para vocês pensarem, tá? E qual seria a modalidade de intervenção de vocês? Vocês estão vendo que a caixinha não funcionou, né? Deixar lá um formulário com a caixinha não funcionou. Vocês vão fazer alguma proposta para instituir algum sistema diferente dessa avaliação? Qual que é a intervenção que vocês pensaram de fazer? A modalidade. Professora, lá, não sei se é a gerente, a responsável pelo Resolve Palmas lá de Taquaralto, ela disse que teve um moço que foi lá e estava pensando em levar um sistema mais atual, né? Um tablet e deixar lá fixado para o público avaliar mesmo, né? Uhum. Só que ela disse que é uma questão assim que é um pouco mais difícil. Ele deu a ideia, ele falou que seria legal, mas é difícil para eles implementarem, sabe? Uhum. Tá, mas e aí, qual é a intervenção que vocês estão pensando em fazer ou ainda não chegaram nesse ponto? Vamos discutir amanhã com o professor Renan? Porque a gente... Ô, professora. Pode falar, Francisca. Não, pode falar. Na verdade, eu quero... A gente vai conversar novamente amanhã com o professor Renan, para a gente chegar nesse denominador aí, um denominador comum do que a gente poderia fazer como intervenção. Mas é isso, a gente quer entrevistar o cidadão, quer saber, e aí apresentar alguma coisa para o órgão, né, que contribua com isso, que ele saiba
como que tá, como que o cidadão se sente em relação aos serviços oferecidos ali. Mas a gente não chegou ainda em como a gente vai fazer isso. Certo. Ok, então o diagnóstico vocês fizeram, a modalidade vocês ainda não definiram, certo? Não definimos. Certo, pode falar, Joel. Bom, eu teria uma ideia de a gente indicar para eles criarem um QR Code lá, pregar um QR Code em um lugar específico lá, na entrada ou lá do prédio, né? E a própria pessoa, com o próprio celular, fazer a leitura do QR Code e fazer, vai aparecer na tela do celular da própria pessoa, o local não vai ter que gastar com nada, né? Com tablet, com nada, então a pessoa vai fazer a própria avaliação no próprio celular dela mesma. Então ela faz a leitura do QR Code, aparece lá as opções dela marcar lá a opinião dela, o que ela poderia melhorar e tudo. Então, o que poderia melhorar o serviço. Então, assim, seria uma forma até mais barata e fácil de implementar essa questão da avaliação do serviço pelo próprio cidadão. Certo. Aí vocês teriam que verificar se o formulário que eles têm lá já atende, né, esse resultado que vocês esperam, ou se teria que criar algo novo, né? Fazer, porque o QR Code vai levar para um formulário, né? Aí verificar esse formulário dele, se atende, se não atende. Hoje nós temos ferramentas gratuitas que fazem esse tipo de serviço, né? O próprio Google Forms mesmo poderia criar uma coisa bem simplificada nesse sentido. O formulário que eles têm lá é muito simples, é pequenininho, um quadradinho pequenininho, com 3, 4 perguntinhas, professor. Então, a gente teria que criar uma coisa mais... Inclusive, saber o perfil do usuário, com perguntas simples, né? E também bem resumido, mas que fosse um pouco, abrangesse um pouco mais do que eles têm hoje lá. Vocês poderiam também pensar em agregar tanto a informação de quais, porque muitas vezes as pessoas nem sabem quais são os serviços ofertados, né? Se tinha conhecimento daqueles serviços todos ofertados, e a questão do feedback positivo, tipo assim, de identificar aquele serviço que foi prestado com qualidade, que foi de forma reiterada, pensar em alguma campanha que vocês pudessem agregar também, até para a participação do pessoal, né? E assim, para o pessoal incentivar a participação, porque aí o próprio servidor ali, ele gostaria de incentivar tem empresas ali que são terceirizadas e tal, poderia incentivar a participação. Pode falar, Brisa. Professora, a senhora citou um dos detalhes que eu achei que é um problema, né? Só que a responsável por lá, ela disse que a gente não poderia mexer com isso porque tem toda uma hierarquia que eles seguem, né? Aí ela falou pra gente que a população de lá, de Taquara Alto e da região ali perto, eles não sabem dos serviços que são prestados lá. Só que a gente também não pode fazer divulgação. Não, mas eu digo no próprio formulário, sabe, Brízia? Por exemplo, vamos imaginar que eu fui lá para um serviço específico, mas lá no formulário já poderia apresentar todos os serviços e dizer se eu conhecia. Por exemplo, estou falando assim, lógico que isso aí vai ser trabalhado por vocês, mas eu nem digo de fazer uma campanha de divulgação do Resolve Palmas, porque eu acho que isso meio que, a não ser que fosse uma parceria mesmo e que a gente tivesse autorizado a isso, eu acho que meio que foge da competência, né? Porque aí nós vamos ter que ter uma autorização cumprindo essa hierarquia aí. Isso. Exatamente, professora, é isso mesmo. Pode falar, Rodrigo. Às vezes também nós podemos também criar um trabalho voltado para a sociedade, que seria a conscientização do que o Resolve Palmas pode solucionar para a sociedade, né? Que às vezes tem muita gente lá que não sabe que pode resolver problema de água, luz, IPTU, várias coisas que tem ali no Resolve Palmas, mas a sociedade não tem ciência do que acontece lá. Então poderia também pegar um público específico ou ir no CRAS, ou em algum lugar, fazer um levantamento de pessoas que não têm esse conhecimento e apresentar o que o Resolve Palmas oferece, né? Através de cartilha. Também acho que seria algo mais significativo para a sociedade em si.
Eu gostei da sua ideia, Rodrigo. Em vez de ir ponto. no problema lá do Resolve Palmas, seria conscientizar o que o Resolve Palmas pode trazer de solução, né? Para a sociedade em si. Aí, como pode ser esse informativo? Através de cartilha, através de campanha. Aí você pode fazer uma intervenção, pode ir numa feira fazer essa intervenção, pode ir na comunidade em geral, né? Eu acho que seria interessante. É uma boa ideia, Rodrigo. A gente vai anotar aqui para a gente ver a viabilidade, né? Mas eu gostei dessa ideia. E da professora também, da gente divulgar, é tipo uma divulgação no próprio formulário dos serviços que são ofertados lá Sim. na instituição, né? Talvez Então, já é depois uma forma de divulgação também, né? Talvez, Francisca, dá para ajudar o órgão com a questão da avaliação e, em paralelo a isso, fazer essa intervenção aí com os serviços que são prestados pelo Resolve Palmas. Não o próprio Resolve Palmas fazendo isso, entendeu? Mas pensar em algo que pudesse ser feito em paralelo. Exato, professor. Estou gostando muito, viu? São ideias que vai surgindo aqui, a gente vai anotando para a gente discutir já. E aí, amanhã vocês trocam, então, assim, umas informações com o professor Renan, ver a estrutura, porque tem que enviar o plano, né? Para dar uma olhada na estrutura, porque às vezes também a gente tem que ver se não é incompatível a gente marcar duas ações diferentes, né? Verificar o que é uma necessidade, porque tudo parte do diagnóstico. Não adianta a gente querer intervir numa situação que a gente não tem acesso ou que a gente não pode levar nada, contribuir com nada que seja otimizado, entendeu? Então, verificar isso, tá? Isso. A gente vai fazer isso. Gostei muito da sua ideia também, Rodrigo, viu? Obrigada. De nada. Brísia? Só para finalizar, professora, sobre os ODS. Eu verifiquei todos e até agora eu não encontrei um que se encaixasse. O 8 tá assim, mais ou menos. 16, Brísia, é o 16, né? Isso. Ok, então tá bom. Com o grupo nós já começamos com o grupo da Francisca, né? O grupo da Francisca, então, nós estamos conversados, certo? Ok, professora. Quem é o próximo grupo que quer participar aqui conosco? E quer aproveitar para tirar as dúvidas? O grupo do Clóvis está aí? O grupo do Clóvis ainda não tem nada preparado, ainda estão se organizando. Clóvis, Christian, Rosângela, Marcos e Manuela. Tem alguém que queira compartilhar conosco? Vou passando para o próximo e vocês vão pensando aí, tá? Não, tudo bem, Clóvis, mas você quer compartilhar conosco o que seu grupo está fazendo, as dúvidas? Eu sei que você está conosco. Você quer compartilhar conosco o que seu grupo planejou, o diagnóstico que vocês fizeram? Então, assim, o que eu vou sugerir a vocês, tá? O pessoal do grupo do Clóvis.
Clóvis, Christian, Rosângela, Marcos e Manuela, tá? A postagem do plano de trabalho já precisa ser na próxima semana. Então, eu acredito que vocês já estejam conversando entre vocês. O ideal é que vocês já tenham feito aí o diagnóstico e pensado na viabilidade da ação que vai ser proposta aí por vocês, tá? Pode falar, Gessicleia. Gessicleia levantou a mão? Meu microfone estava desligado, desculpa. Boa noite. Boa noite. Professora, nós não conseguimos postar o nosso plano de trabalho ontem. Não era o plano de trabalho que era para ser postado ontem? Era só o diagnóstico? Ainda não, Gessicleia. O plano de trabalho vai ser na próxima semana. Então tá. Ontem era o diagnóstico, então? Rodrigo, o que era para postar? Isso, era o diagnóstico. Porque através do diagnóstico monta o plano de trabalho, né? O nosso plano de trabalho já está quase pronto. Eu ia até conversar, achando que era o plano de trabalho que era para ser postado ontem, eu ia até conversar com a senhora para ver a possibilidade de nós postarmos hoje. Se valia ainda, né? Ô, Gessicleia, deixa eu aproveitar que eu estou conversando com você. Você já pode me contextualizar do seu grupo e o que vocês já fizeram de plano de trabalho? O diagnóstico, qual a ação que vocês planejaram? A ação que nós planejamos, deixa eu ler aqui para a senhora, porque depois da Covid eu não sou muito boa em falar sem olhar para... Menina, eu estou do mesmo jeito. Você é de qual grupo, gente? Eu sou do grupo somos eu, a Elismar, o Gabriel, a Alexandre, né? Gabriel Alexandre, a Isani, a Jéssica e eu, né? Nós somos 5 no grupo, vamos trabalhar sobre a ressocialização, a importância da educação na ressocialização de meninas infratoras em unidades socioeducativas. Na verdade, no CASE, eu tenho até que mudar as unidades socioeducativas, porque é só uma unidade específica, que é o CASE. Trabalhando o papel da família, dos valores e do acolhimento. Certo, palmas. Palmas. Uhum. Só confere comigo, é Gabriel, Gessicleia, Jéssica... Isso, somos Elismar, Gabriel, Isani, Patrícia, aliás, Isani Patrícia, Gessicleia, Jéssica Rodrigues. Certo. Tá? Ok. E qual o diagnóstico que vocês fizeram para vocês pensarem a ação? Porque, assim, a partir da necessidade que vocês encontraram, vocês vão fazer o planejamento da intervenção, certo? Sim, a intervenção nossa vai ser através de uma oficina, mostrando o quê? Vamos tentar mostrar e melhorar e ver se por meio dessa oficina a gente quer acompanhar, inclusive esse plano de trabalho, nós queremos trabalhar ele também no projeto Integrador 3, da sequência, para a gente ver se realmente houve resultado. Porque o que nós pretendemos? Aproximar os pais aos infratores que estão ali dentro, e por meio da experiência da mesa, comendo na mesa juntos e mostrando valores, princípios, porque muitas delas nunca se sentaram na mesa com a família para comer. E por meio disso, dessas ações, haver uma mudança de comportamento para que a recidência aos crimes seja menor, reduza, né? E uma pergunta que eu tenho, vocês já conseguiram o sinal verde para fazer isso lá? Ainda não, mas está quase acertado já. Tá, vocês fizeram um diagnóstico, vocês pretendem fazer essa oficina lá dentro, certo? Lá dentro. Mas vocês ainda não conseguiram autorização, está pendente a autorização? Não, mas tudo indica que vamos conseguir. Tá bom. Tá? Então, assim, o maior problema que eu vejo é só se não conseguir, né? Que ainda vai ter que redimensionar. Sim. Mas vamos conseguir. Tá bom. Então, tá ótimo. Aí uma dúvida, professora, porque eu fui analisar aqui
as ODS, né? Certo. E são muitas que nós vamos estar atuando, assim, o nosso plano de trabalho vai estar alinhado a muitas ODS. Muitas. Né? Na verdade, não são muitas, são 4, mas os subitens dessas 4 que são alguns, né? Uhum. Temos que citar eles também, não é? O ideal é que vocês peguem aquelas 2 que vocês acham que se encaixa melhor. Sim. Porque sim. aí vai ficar... Porque aqui, ó... vocês estão encaixando em quais? Na ODS 3, saúde e bem-estar, porque quase todas estão ali por abuso de substâncias, né, de uso de drogas, entorpecentes, essas coisas aí. A educação de qualidade, que é o ODS 4, no item 4.4 e 4.7, e ODS 10, que é redução das desigualdades. Essa não tem jeito, a redução das E a ODS 16, que é paz, justiça Uhum. e instituições eficazes, porque o que nós queremos, assim, pontuar, né? E sugerir. E analisar também se os servidores realmente trabalham essa coisa toda. Uhum. Eu acho que dessas 4 que você citou aí, se vocês pudessem elencar 2, qual que seriam as principais? Eu acho que de educação não tem como sair, né? Não tem nem saúde. E também redução de igualdade não tem como sair, justiça. Paz também não, porque a paz delas, da família e da sociedade em si, a redução de violência, está ligada. E quando a gente fala paz, justiça e instituições eficazes, vocês estão dentro do caso e não tem como fugir disso. Aqui nós colocamos assim, os itens 16.1, 2, o 5, 6, 7 e o 16A, que um deles é desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes, porque nem sempre uma instituição socioeducativa ela é realmente educativa. A pessoa sai de lá, muitas vezes, pior do que entrou. E aí nós queremos analisar tudo isso, ver tudo isso, né, lá dentro. Eu vou fazer o seguinte, nesse primeiro momento, vocês vão fazer esse apontamento de todas que vocês entenderam que encaixasse. Na hora que eu for fazer a leitura do trabalho de vocês, que vocês vão postar, aí eu vou fazer a sugestão, tá bom? Sim, certinho. Quando eu ler tudo, que aí eu vou ler justificativa, vou ler tudo, vai ficar mais fácil de eu conseguir ajudar vocês a, se for o caso, porque se não for o caso, não for, tá? Certo, certinho. Tá bom. Obrigada, professora. Então, tá. Muito obrigada aí pela sua participação. O trabalho de vocês está bem encaminhado. E aí, lembrando só que a questão da autorização pode ser o que vocês precisem correr atrás o mais rápido possível, tá? Certo, certinho. Obrigada, professora. De nada, dispõe. Então, vamos aí para o próximo? Quem quer socializar conosco aí o andamento do trabalho, o diagnóstico, pode ficar à vontade. Quem pode ser o próximo grupo? Pode falar, Fernando, fica à vontade, tá? Boa noite a todos. Professora, o nosso grupo, nós nos reunimos e o nosso tema que a gente debateu foi para realizar um trabalho sobre assédio no trabalho. Né? Nós escolhemos esse tema e escolhemos também o nosso público-alvo, foi uma escola aqui da região norte de Palmas, que tem um número de funcionários bem grande, e a gente decidiu fazer uma roda de conversa, né, para falar sobre esse tema, que é um tema que, assim, pelo menos no Tocantins aqui, o número de afastamentos de trabalho por transtornos psicológicos tem aumentado bastante.
E uma das causas desses afastamentos, muitas vezes, é causada por assédio no trabalho, né? Então, nós escolhemos esse tema, o nosso plano de trabalho já está sendo elaborado e eu já consegui a autorização da diretora da escola para que a gente possa realizar esse trabalho lá. Aí só falta marcar a data. Certo. Você pode me confirmar, por favor, o Fernando, qual que é a escola? Escola João Paulo II. Escola Estadual João Paulo II. E aí, o público de vocês vai ser o pessoal que trabalha na escola, certo? Professores e funcionários. Uhum. Professores e funcionários que trabalham na escola, não é isso? Isso. Certo. E para vocês fazerem esse diagnóstico, vocês chegaram aí lá, entenderam se isso de fato é um problema que acontece dentro da escola, ou se vocês vão fazer isso de forma preventiva, sabe? Assim, tipo assim, vocês identificaram isso já como um problema, já tem professor afastado, já tem funcionário afastado, ou na verdade vocês vão levar isso como uma medida de qualidade de vida, uma medida preventiva? Vocês chegaram a pensar nisso? Professora, na verdade eu trabalho nessa escola. Certo. Aí o que acontece? Já aconteceu casos assim anteriormente, com alguns funcionários que já passaram, então é uma forma também de prevenção também, sabe? Entendi. Então, vocês vão pensar nessa roda de conversa para fazer esclarecimento do que é o assédio, né? Exato. É isso, né? Exato. E de forma preventiva, a informação é libertadora. Essa que seria a pegada. Mas Sim. não porque vocês vão fazer uma intervenção, porque nessa escola existe, por exemplo, várias pessoas que estão afastadas, nada disso. Já aconteceu alguns casos de afastamento, não agora, esse ano, tá entendendo? Mas já aconteceu. Isso é um caso que eu acho que acontece frequentemente, não só nessa escola, mas em outras escolas e outros ambientes de trabalho. E, como a senhora falou, foi uma forma que a gente pensou como prevenção também, para que não volte a acontecer e as pessoas fiquem atentas nas, como é que eu posso dizer, nas nossas orientações. Uhum. E vocês pretendem vocês mesmos fazer essa intervenção, o grupo mesmo, ou vai chamar alguém para poder participar, alguém que seja dessa área? Professora, Falando, alguém que seja, por exemplo, um psicólogo, ou alguém da área jurídica, ou vocês mesmos pretendem fazer estudar para fazer essa roda de conversa, para conduzir? Porque normalmente a roda de conversa a gente coloca algumas pessoas, né, que sejam diferentes, vamos dizer assim, com expertises diferentes, que possam ali conduzir. Assim, eu não tinha, nem eu e nem a nossa equipe também não tinha pensado nisso ainda, de levar outras pessoas para falar sobre o tema. Isso talvez seria bem interessante também a gente pensar nisso, mas nós estávamos escolhendo informações, né, adquirindo mais conhecimento sobre o tema para poder levar isso para essa roda de conversa. Mas eu posso colocar com um grupo sobre isso. Não, na verdade, eu estou assim, só especulando, tá, Fernando? O plano de trabalho de vocês aqui já tá um pouco encaminhado, vocês já têm o público-alvo, vocês já fizeram aí uma situação de diagnóstico, né? Quando eu falo em assédio no ambiente aí do trabalho, até a pessoa tem dificuldade de identificar o que de fato é assédio, o que não é, acredito que vocês vão trabalhar isso, mas o que eu estou falando é para otimizar, como que vai ser feito, para vocês pensarem na metodologia, que vocês vão ter que desenhar isso também, né? Vocês vão ter que escrever sobre a metodologia que vocês vão usar nessa roda de conversa, entendeu? Sim. Aí, o professor de vocês aí é o professor Renan, né? É o Renan e a Fabiana. Inclusive, o Renan está na live. Não sei se quem está à frente desse trabalho, se é o Renan ou é a Fabiana, mas eu acho que é os dois. Sim, aí vocês trocam também uma ideia com eles para ver o que
o que eles sugerem em relação a essa questão da metodologia, tá bom? Tá bem. Ok. Ok, obrigada, viu, Fernando, pela sua contribuição. Por nada. Pessoal, quem mais gostaria de participar conosco aí? O que está sendo feito, o plano de trabalho que está sendo construído? Alguém de Itacajá? Isso, Cláudia. Professora, boa noite. Eu estou com algumas dúvidas. O nosso trabalho está bem atrasado. A ideia que eu tive, já faz tempo que eu estou com essa ideia na cabeça, porque é um projeto que eu gosto, mas eu não sei se eu posso levar um projeto existente e desenvolver ele numa escola. Por exemplo, tem o trabalho do Hospital de Amor de arrecadar as tampinhas. Aí eu pensei de fazer algo nesse sentido, de levar, não sei se como forma de uma competição ou de uma forma de divulgação da campanha que já existe do Hospital de Amor. O que você me orienta em relação a isso? É porque, assim, Cláudia, qual que é seu grupo? Sou eu, Liana, Débora, Cleibe e Yuri. Deixa eu depois, porque eu não consigo ouvir. Vai falar. Assim, o que eu estou tentando entender é qual o diagnóstico que vocês fizeram, qual que seria o público-alvo, porque tudo surge de uma extensão a partir de uma necessidade. E como foi pedido para vocês vincularem com uma das disciplinas do semestre passado, teria que ser vinculado ou a disciplina do direito, ou a disciplina de gestão de pessoas, ou a disciplina lá de sistema de informação. Vocês fizeram qual link para vocês identificar o que seria o público-alvo? Não, eu não fiz esse link, não. Eu já pensei em várias coisas nesse sentido, eu não observei essa necessidade, não, professora, eu vou ter que mudar meu raciocínio, porque, na verdade, o que eu queria era levar a importância dessa temática para os alunos, entendeu? Mas não é esse o ponto, né? Eu acho que eu estou com um pensamento equivocado. Não, Cláudia, não é isso, não. Eu não estou falando para você que essa proposta sua é inviável, não. O que eu estou dizendo a você é que é importante você identificar, por exemplo, a partir daquelas disciplinas que vocês estudaram no semestre passado, para linkar essa disciplina com identificar o público que seria o público-alvo, e a partir desse público-alvo fazer um diagnóstico de uma necessidade que vocês pudessem planejar uma ação e fazer essa intervenção, entendeu? Nós vamos ter que discutir melhor isso, professora. Eu acho que é importante você marcar uma reunião com o seu grupo, sabe? Para vocês conversarem um pouquinho mais, para amadurecer essa ideia, porque assim, quando a gente fala assim, vou pegar uma coisa que já está acontecendo, mas que não tem publicidade, e vou dar publicidade, levar essa informação, não pode ser tão solto, sabe? A gente precisa, primeiro, você vai ter que linkar com o conteúdo da gestão que você trabalhou no semestre passado, pensar o que seria esse público-alvo, qual que seria a modalidade de intervenção, ia fazer o quê? Qual é a intervenção? Ia fazer palestra, oficina, uma mesa redonda, uma roda de conversa, consultoria, o que seria feito, entendeu? Então, vocês vão ter que voltar lá naquele passo a passo que foi passado para vocês das rotas, primeiro diagnóstico, depois, na hora de construir o plano de trabalho, você pensar em qual disciplina que você vai contemplar, depois, pensar em qual modalidade de intervenção que você vai fazer, depois, qual o objetivo do desenvolvimento sustentável que está linkado isso que vocês estão planejando, para que vocês possam ir fazendo ali, fechando uma argolinha atrás da outra para construir esse plano de trabalho. Entendi. Não, então tá bom, professora, eu vou ter que melhorar a minha ideia, porque a gente pensa em tanta coisa
E, ao mesmo tempo, é tão difícil de implementar, porque o tempo é limitado, as obrigações são muitas e são muitas disciplinas, né? Então, e eu achei as disciplinas desse semestre, pelo menos até o que eu vi, conteúdo muito diverso um do outro. Enfim, faz parte do processo. Talvez, como o tempo está pequeno, Cláudia, talvez pensar assim, onde eu tenho acesso, qual público que eu tenho acesso de forma mais fácil, e a partir desse público, você pensar no que poderia ser, vou lá fazer um diagnóstico para pensar o que poderia ser feito, linkando com uma das disciplinas do semestre passado, tá? Tá bem. Tá bom, professora. Vou trabalhar nesse sentido. Obrigada, viu? De nada, disponha, Cláudia. Obrigada. Gente, algum outro grupo pode compartilhar conosco? Nós temos aqui outros grupos, né? Os grupos de Itacajá, Andréia, Suzana, Jailme, Yasmin, Domingos. Lara, o outro grupo, tá? Lara, Rosânia, Tomás, Jaine, Mauro. Estamos aqui. Vamos trocar uma ideia? O que vocês estão pensando em fazer? Hein, Andréia, vocês já planejaram alguma coisa? Já foram atrás de em quem vocês têm assim um acesso a um público-alvo? Fizeram algum diagnóstico? Estamos em planejamento. Andréia, então assim, o que eu falei aqui para a Cláudia, eu vou reiterar para o grupo de vocês, tá? Porque como agora o tempo está pequeno, o tempo está mais curtinho, né? Eu sugiro que vocês pensem em um público-alvo que vocês tenham um acesso mais fácil, né? Porque muitas vezes você depende de autorização, que tem subordinação, tem não sei quem autorizar para vocês conseguirem planejar alguma coisa. Então, pensar em um público-alvo que vocês tenham um acesso mais fácil. Eu tenho acesso, por exemplo, à Secretaria de Educação. Eu tenho acesso à escola X. Eu tenho acesso à gestão do hospital X. Sabe? Vocês pensarem em um público que vocês tenham um acesso mais fácil. Vocês irem nesse público para você fazer um diagnóstico de qual seria uma necessidade que eles teriam, que vocês pudessem, a partir do que vocês aprenderam em uma das disciplinas do semestre passado, pensar em uma ação daquelas modalidades que foram apresentadas para vocês há 2 rotas atrás, para que vocês pudessem planejar, tá bom? Tá bom. Vamos aproveitar o final de semana, Andréia, e dar uma passeada por aí, achar e fazer esse diagnóstico, tá? Ok. Certo. Nós temos aí também o outro grupo, que é o grupo da Lara, Rosânia, Tomás, Jaine e Mauro. Alguém consegue compartilhar conosco o que já foi feito, em que fase que está? Tem algum outro grupo que queira compartilhar conosco? Tem um grupo aqui da Rutilene, Edna, Genelice, Edilson, Roberta. André, seu microfone está aberto. O grupo da Lara está assistindo junto. O grupo da Lara está junto. Tá aqui. Gente, não bateu. Lara, quer compartilhar alguma coisa conosco? Lara, vem cá. Tá aberto. Aberto o microfone, pode falar. Ok, eu vi que vocês estão aí também.
mesma orientação, então, que eu passei para a Andréia, vocês precisam aproveitar aí o final de semana e correr atrás de um público-alvo para fazer um diagnóstico, linkar com uma das disciplinas do semestre passado, pensar numa das modalidades de ação que pode ser desenvolvida ali, pensando sempre no resultado, que possa trazer qual tipo de resultado, tá? Para que vocês tenham condições de escrever o plano de trabalho de vocês para enviar na próxima semana, tá bom? Se tiver alguma dificuldade, procurar os nossos professores aí, tá? Tudo bem. Tem mais algum grupo que queira compartilhar conosco? Porque os outros grupos aqui que eu fui falando, quem já tiver construído o diagnóstico, se puder compartilhar conosco, vai ajudar os colegas. Tem mais alguém que já fez? E dúvida geral, minha gente? Tem alguém que queira fazer o levantamento de alguma dúvida que seja geral aí? Rodrigo, quer nos auxiliar? Quer dar alguma sugestão dos projetos que você já participou? O que acontece? Pela experiência que eu tive no semestre retrasado, né? Geralmente no trabalho, no CRAS, na prefeitura, todo lugar você consegue ver alguma coisa que pode ser melhorada, quanto para a sociedade, quanto para a comunidade local, né? Que pode ser na escola, vamos supor, no quesito do câncer de mama. Pode fazer também uma campanha de prevenção para o pessoal de uma comunidade X, né? Pode fazer uma campanha de prevenção, pode fazer até uma palestra, uma roda de conversa para como é que se fala? Para a escola do ensino médio, para o ensino fundamental, para a sociedade começar a ter esse conhecimento, né? Tem também diagnóstico, vamos supor, na gestão de pessoas também pode desenvolver uma atividade, vamos supor, ir num órgão, ir numa prefeitura, ir num órgão específico do município e pegar diagnosticar o que as pessoas, como é que está o trabalho, como é que está a gestão de pessoas daquela instituição, né? Se pode fazer algo para conscientizar, algo que possa agregar valor para essas pessoas, né? Então, é um leque muito grande, mas vai depender muito como a professora reforçou, mais da área ali onde que você atua, onde que você tem um conhecimento, onde que você pode acessar a informação com uma certa facilidade. Pois não, Renan, pode ficar à vontade. Renan é o professor, né? Boa noite, professora, tudo bom? Rodrigo. Boa noite. Professora, alguns grupos já me procuraram aqui em Palmas, né? Uhum. A gente fez essa orientação, né? Primeiro de que o trabalho precisa estar linkado às disciplinas do semestre anterior, né? Essa orientação já tinha. A gente fica meio complicado essa ideia do diagnóstico antes de começar a esboçar o projeto, não é? E aí a gente teve uma orientação aqui em que, por exemplo, a gente buscou dados publicizados já, né? Então esses dados publicizados já são, a princípio, esse primeiro diagnóstico, né? Quando os meninos chegam aqui já com uma ideia, falando assim, por exemplo, a gente pensou em fazer uma ação naquele órgão que faz os serviços, não esqueci o nome agora, que junta todos os serviços num lugar só. Como é que é? Sim, o Resolve Palmas. Resolve Palmas, esse mesmo, né? Que tem uma agência lá em Itaquaral. Uhum. Aí eles já chegaram lá falando algumas coisas. Falei, olha, isso aqui é uma hipótese, né? A gente não sabe se isso é uma realidade ou não é uma realidade. Por exemplo, falou que lá a moça tem conhecimento lá, a aluna tem conhecimento de lá, e falou que lá
enorme, né, e tudo mais, e que tinha muita prestação de serviço e pouca demanda. Eu falei, a gente não pode dizer isso, né? Quando a gente foi olhar o relatório lá dos serviços, né, a gente viu que tinha um número alto diário de serviços sendo prestados lá no órgão, né? Eu falei assim, beleza, a gente já tem um dado aqui para a gente fazer uma análise. Mas agora, como é que a gente vai saber se isso é alto ou baixo, né? Vou fazer uma comparação com o Resolve Palmas aqui do centro, porque ele está lá numa região periférica, né? Então, quando você tiver os dados dos serviços que são prestados aqui dentro no centro da cidade, em comparação com aqueles que é da região lá de Taquaralto, uma região periférica da cidade, aí a gente vai poder fazer esse balanço, né? É muito atendimento ou é pouco atendimento, né? E eles estão pensando em fazer uma análise em relação ao sistema, né? Porque o sistema ele gera muitas informações, né? E aí surgiu várias ideias para desenvolver alguma ação envolvendo gestão de pessoas, por exemplo, com a publicação dessas informações que o sistema vai gerando, como é que isso é socializado na equipe, né? O sistema, por exemplo, não gera um dado de satisfação dos serviços prestados, né? Como é que aquela pessoa que vai lá no serviço, se ela tem um serviço resolvido, se ela sai satisfeita, se não sai satisfeita, né? E aí ficou na ideia de fazer um levantamento nesse sentido, né? Da satisfação, do grau de satisfação das pessoas que acessam o serviço lá, né? A gente teve algumas... quando o aluno ele chega aqui, ele chega já com um monte de coisas. Igual a Cláudia aí, né? Já falando assim, professor, semestre passado eu fiz esse trabalho aqui, eu queria dar continuidade a ele. Eu falei, opa, talvez não dê para a gente dar continuidade por conta desse link que a gente tem com a disciplina, né? Outra coisa, quando a gente está desenvolvendo uma atividade como essa, né? A gente primeiro tem que ver que a gente é aluno, né? Que a gente não, o Fernando estava falando aí, né? Eu falo para ele, né? Que a gente é aluno, que a gente não vai dar conta de resolver o problema da instituição, né? O nosso conhecimento aqui ele é limitado, né? A nossa ação como aluno também é limitada, a gente está em processo de formação, né? Então a gente tem que pensar nas coisas mais simples, né? Por exemplo, quando a gente fala da gestão de pessoas e a gente entra num tema, por exemplo, como clima organizacional, a gente toca em temas que são muito delicados dentro de uma instituição, né? Então a gente tem que saber muito bem como é que a gente vai desenvolver um trabalho, né? Porque, por exemplo, se a gente se a gente toca num tema que é complicado, por exemplo, a gente estava pensando aqui, né? Quem é a instituição o gestor, né, dentro da sua instituição, que quer admitir que o seu clima organizacional lá é ruim, né? Que não atende e tudo mais, né? Ninguém quer se expor a esse ponto, né? Então, às vezes, fica complicado a maneira como a gente trabalha. Então vamos, já que esse é um tema complicado, vamos tentar buscar uma coisa mais simples de ser desenvolvida, né? E a orientação aqui está acontecendo nesse sentido, professora. E aí eu acho que a gente tem caminhado bem com os grupos que tem buscado, né? Por exemplo, o grupo da Cláudia não nos procurou aqui, Fabi e eu, não é? Fabi e eu estamos ajudando na orientação dos projetos, né? Nem do Fernando. Mas os grupos que procuraram, a gente está dando essa orientação, tá bom? Certo. É isso, professor. Professor Renan, deixa só eu achei muito pertinente aí a sua fala. Quando eu falei na questão do diagnóstico e tudo, a gente pensar se a modalidade de ação que a gente está planejando vai ser aceita, se é viável, se eu consigo fazer, se eu consigo autorização para fazer, especialmente se for dentro de um órgão, porque quando é com a sociedade, é mais tranquilo e é mais complexo. É mais tranquilo porque você não precisa de autorização de ninguém, só é mais complexo porque você tem que ter um número X ali de pessoas, né, até para que você desenvolva. Mas a questão que você falou aí de muitas vezes o gestor ter uma certa dificuldade, porque nós tivemos aí um colega que falou sobre a questão do assédio dentro da escola, por isso eu perguntei, seria uma medida preventiva? Justamente porque, às vezes, a depender de temas sensíveis, é melhor você trabalhar um contexto geral e trazer como uma orientação, um esclarecimento. Isso, e uma medida preventiva, porque aí você consegue acessar, né, vamos dizer assim, o local onde você pretende fazer a intervenção. Sim. Então, assim, a minha preocupação... Também, professor.
Muito cuidado também com divulgação de informação, né? A gente tem a legislação bem rígida em relação a isso, né? E as meninas estavam pensando, vamos fazer um questionário, beleza. A gente tem que pensar nessas coisas também, né? Essas questões éticas que envolvem a divulgação de resultados, né? Identificação do órgão, identificação de pessoas e tudo mais, né? São coisas que a gente tem conversado aqui, professor. Sim, é verdade. Até porque quando a gente trabalha com estatísticas que já são públicas, fica mais fácil, porque você vai só avaliar os dados que já estão disponíveis, né? Quando você vai fazer uma entrevista que você vai tabular dados, na verdade, a gente nem poderia fazer isso sem passar pelo comitê de ética, a não ser que a gente apresente apenas como um diagnóstico para justificar uma intervenção X. Mas se eu for fazer a avaliação dos dados, por exemplo, eu já não poderia, né? Mas então, assim, é isso. O professor Renan, ele está aí no polo de Palmas, né? Junto com a professora Fabi, para orientar aqueles que ainda estão precisando de muita orientação, inspiração nos seus trabalhos, tá? E o Fernando disse que qualquer coisa procura, isso mesmo, Fernando, vamos procurá-los, que eles estão aí para auxiliar vocês. E o professor Vitor está lá no polo de Itacajá, não é isso? Também para auxiliar o pessoal de Itacajá. Quer complementar alguma coisa, professor Renan? Acho que é isso mesmo, professora. O que eu também tenho falado é que, a partir dessa primeira escrita, que às vezes nem sai da maneira, né, como a gente queria, né, e vai lá para o sistema e a gente vai ter uma devolutiva. E essa devolutiva é que vai nos dar também fazer essa comparação, né, dessa ideia com a experiência de você, do Rodrigo, de como a gente pode melhorar, tanto para facilitar a nossa vida e para que a gente consiga a execução da atividade, né? E não, vamos lá, a gente escreve, coloca no papel, né? A professora vai corrigir, vai dar o feedback e a gente vai alinhando aquilo que a gente precisa, né? É isso mesmo, até porque a gente tem que planejar algo que seja viável, igualzinho você está falando aí, não adianta a gente querer dominar o mundo, porque a gente tem que, se der uma melhorada já está bom, né? Tem que planejar aquilo que seja viável à execução. Então tá bom, mais algum grupo que quer compartilhar conosco? Professor Vitor, lá de Itacajá, quer compartilhar alguma coisa conosco? Quer mandar algum recado? Ok, Rodrigo? Pode falar. Fica à vontade, professor. O professor Vitor tinha levantado a mão. Pode falar, fica à vontade. Então, professora, eu tenho percebido esse semestre, assim, que os alunos estão com uma certa dificuldade, levando em consideração que esse semestre está tendo duas disciplinas extensionistas. E aí, que é essa disciplina e a disciplina de responsabilidade socioambiental. E os prazos, eles têm que cumprir 2 prazos em um curto espaço de tempo, mas todas as atividades do Educa, das outras disciplinas. Então, assim, as reclamações que eu tenho recebido por parte dos acadêmicos são essas, né, que as duas disciplinas têm prazos próximos e que está dando um pouco de trabalho, tendo em vista que basicamente são muito parecidas, né, as disciplinas, muito embora trabalhem contextos diferentes, mas eles precisam ir em até um determinado local para realizar o diagnóstico, para aplicar na atividade extensionista. E aí a reclamação
né, é que todos trabalham, todos têm uma vida muito corrida, e que, inicialmente, né, o curso, muito embora o curso seja EAD, mas tem essa parte extensionista que demanda muito tempo presencial deles para fazer essas qualidades de diagnóstico, enfim. Então, assim, são essas as reclamações que eu tenho recebido. Eu acho importante, né, interessante reportar para vocês, né, que são os professores da disciplina. Certo. Vitor, eu poderia dar uma sugestão para os alunos, que seria o quê? Eu já trabalhei essa disciplina de responsabilidade socioambiental. E aí, essa disciplina, muitas vezes você tem que ir numa escola para você fazer uma intervenção, falando sobre educação ambiental. Se for a mesma pegada do outro semestre, é mais ou menos isso. Talvez possa aproveitar que já vai na escola e pensar alguma coisa que pudesse casar com a gestão de pessoas. Então, não só com o olhar, eu posso otimizar. Otimizar o quê? O meu olhar para aquela escola, por exemplo, ele pode ser tanto para os alunos em relação à educação ambiental, como também eu posso pensar em algo que possa ser desenvolvido voltado para a gestão de pessoas ali dentro daquela escola. Então, assim, verificar, por exemplo, com a diretora, tentar fazer um link com alguma das disciplinas do semestre passado. Às vezes a escola ela precisa de uma implementação de uma ferramenta que seja aí de informação. Então, tentar fazer um link com essa disciplina do semestre passado. Talvez seja de gestão, tentar fazer o link com a disciplina de gestão. Talvez seja algo em relação à transparência, divulgação de dados e tal, um link com aquilo que seria a disciplina de direito. Então, assim, direito aplicado, né? Talvez pensar que esses dois projetos, eles pudessem, para otimizar o tempo, não que fosse fazer a mesma coisa, não, mas que eu poderia trazer dois olhares diferentes para um diagnóstico, entendeu? E tentar fazer essas ações, cada uma a seu tempo, cada uma vinculada a uma disciplina diferente, mas tentar fazer ações que pudesse otimizar o tempo. Talvez fosse uma alternativa. Sim, professor, entendi. Tá? Obrigada, viu, Vitor? Essa ideia, né, para os alunos, mas é aquela questão, né? Às vezes nem sempre dá para casar com as disciplinas, e aí a gente também fica com muito receio de sobrecarregar, porque de fato a matéria funciona mais ou menos dessa pegada que você falou. Só que agora eles institucionalizaram um projeto, né, do sustentável, que é o sustentável. E aí, enfim, algumas coisas estão um pouco mais complexas do que anteriormente. E é isso que tem acarretado, né, essa preocupação nos alunos, e eu vejo que tem sobrecarregado um pouco eles também, devido já à rotina que eles têm, né? Todos já são adultos, trabalham, e aí durante o dia é complicado sair para fazer o diagnóstico, um ou outro que conseguem, e aí são esses os problemas assim que têm sido recorrentes. Compreendi. Gessicléia, você perguntou como que seria feita a interdisciplinaridade, você fala dos dois projetos? Na verdade, na verdade, nem estou falando para casar os dois projetos, não. O que eu estou falando é que, às vezes, você pode aproveitar o mesmo público, vamos dizer assim, a mesma escola, para você fazer os dois planejamentos diferentes, entendeu? Entendi. Nós vamos ter que fazer mais de um plano, então, professora? Um em cada disciplina? Não, um para cada disciplina? Não, para essa disciplina de projeto, vocês vão fazer um plano de trabalho, mas tem que estar vinculado a uma das disciplinas que vocês viram no semestre anterior. Ah, certo.
tá? O que eu estou dizendo é porque, como o professor Vitor falou aqui, a questão do projeto da responsabilidade socioambiental, que é outra disciplina, né? Sim. Que a disciplina de responsabilidade socioambiental é outra. Ele está falando que os alunos estão tendo que também fazer uma intervenção e tal. E aí eu estou dizendo que, às vezes, é possível, no mesmo público-alvo, por exemplo, na mesma escola, você pensar nos dois projetos, o da disciplina de responsabilidade socioambiental com o olhar dela, mas você conseguir abertura para fazer um outro que seria esse nosso, vinculado a uma das disciplinas do semestre passado, entendeu? Professora, mas como que isso vai tá escrito lá no plano de trabalho, que se refere à disciplina do semestre anterior? Como que isso, na teoria, como que eu Deixa vou eu mostrar aqui apresentar? para você. Deixa eu só mostrar para você aqui um modelo de plano de trabalho que nós colocamos lá, só para ficar mais... Apareceu aí? Apareceu? Tá abrindo aqui para mim. Cadê? Fez que apareceu e sumiu de novo. Tá aqui, apareceu. Aí? Sim. Apareceu, né? Sim. Então, esse plano de trabalho aqui, ó, ele é um plano de trabalho que já foi executado. Ele foi executado lá no polo de Ponte Alta. Ah, sim, esse é aquele que está lá na plataforma, Isso, né? aquele que está lá na plataforma. E aí, aqui, ó, ele vai falar para você, ele vai fazer esse link. Nesse aspecto específico aqui, eles trabalharam a questão da gestão, né? Sim. Eles fizeram oficina e tal, então eles vincularam a disciplina de gestão de pessoas. Certo. Aí é aqui que você vai dizer o link que tem com a disciplina do semestre passado, tá? Não precisa citar o nome da disciplina. Mas olha aí, na introdução ele fala, né? Ó, a gestão de pessoas no setor público é fundamental para a qualidade e eficiência dos serviços prestados à sociedade, tá vendo? Ele já, na justificativa, ele já faz esse apontamento. Certo. Então, você tem que pensar em uma das disciplinas do semestre passado que vai compor aí essa introdução e justificativa. Certo. Obrigada, professora. Disponha. Pessoal, mais alguém que queira participar conosco, que queira tirar alguma dúvida? Ok, então vou finalizar aqui a gravação, lembrando que vocês ainda têm um tempinho aí, né? Na semana que vem vai postar a primeira versão do plano de trabalho, nós vamos ter oportunidade de fazer as correções desse plano de trabalho, mas é importante que você já poste o plano de trabalho com esse olhar de uma ação que seja viável executar, tá bom? Nós faremos a correção, o professor Renan, professora Fabi, estão auxiliando o pessoal de Palmas, do Polo de Palmas, e o professor Vitor está auxiliando o pessoal de Itacajá. Então, se tiverem alguma dificuldade, eu peço que recorram a eles, tá bom? Eu também estou à disposição, o professor Rodrigo também está à disposição, para que a gente possa aí vencer a disciplina, tá bom? E fazer de forma otimizada, porque essa disciplina de extensão, ela tem uma coisa que acho que nenhuma outra tem. Você consegue enxergar materializado algo que você fez ali de bem para a sociedade, para a coletividade. Eu acho que isso é muito importante. Tudo bem? Vou parar a gravação aqui. Tudo bem, Rodrigo? Posso encerrar? Você quer falar mais alguma coisa? Eu só acho que poderia dar uma breve orientação para o preenchimento do plano de trabalho. Tá. Então vamos lá. Só para eles não ficarem um pouco perdidos. Tá, então vamos lá. Eu vou pegar esse que já foi postado aqui, só para a gente ilustrar o passo a passo dele, tá? Vocês receberam um template, então vocês vão fazer o plano em cima desse formulário que foi passado para vocês, certo? Então, vocês vão colocar aí qual é o polo, o título do plano de trabalho de vocês,
Qual a modalidade de intervenção que vocês optaram? Ah, nós vamos fazer mesa redonda, nós vamos fazer roda de conversa, nós vamos fazer palestra, nós vamos fazer oficina, o que que vocês vão fazer, né? Quais são os acadêmicos que compõem aí esse grupo que está apresentando esse plano de trabalho? E aqui eu já vi que está todo mundo dividido e não tem ninguém mais que 5, porque a orientação aqui não pode ter mais que 5, então nós podemos ter menos, mas não podemos ter mais componentes no grupo. E aí, então, você vai fazer a introdução e a justificativa. Então, lembrando que quando você faz a introdução, você tem que linkar com a disciplina que você escolheu do semestre anterior. E quando você apresenta a justificativa, é importante você pensar assim, o que essa intervenção por que ela é importante, né? Por que ela é relevante? Então, aqui tem a introdução e justificativa já estabelecida num plano de trabalho que já foi executado, só a título de ilustração, tá? E aí, aqui, ó, ele traz a introdução, falando que é a gestão de pessoas, e depois ele fala que a proposta da oficina é capacitar gestores, servidores e etc. Certo? Então, ele apresenta isso. Depois, você vai ter que vincular um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que foram aqueles apresentados na semana passada, né, na rota da semana passada. Quando você estabelecer os objetivos, você tem que lembrar o seguinte: o objetivo geral, minha gente, ele está vinculado àquilo que é a proposta maior. Qual é a proposta maior? E os objetivos específicos, eles são o caminho que você vai trilhar para chegar no resultado esperado. Então, o objetivo geral, ele tem que estar vinculado àquilo que é o resultado que você propõe, a medida que você propõe ali, a justificativa que você propõe. Então, ali, ó, capacitar gestores e servidores. Mas como, né? Como que eu vou fazer isso? Aí a gente vai para os objetivos específicos. Apresentar conceitos fundamentais, capacitar sobre as técnicas, promover o desenvolvimento das competências e habilidades, estimular. Então, se você fizer esse caminho dos específicos, você vai chegar a concluir o objetivo geral. Aí você chega aqui no público-alvo, por isso que eu falei que é muito importante, porque muitas vezes você planeja uma ação voltada a um público que você não tem acesso. Então, você precisa ter acesso a esse público-alvo, certo? E aí você, então, vai descrever a metodologia. A metodologia aqui, em cada uma das etapas, o que vai ser feito. Na metodologia, a primeira coisa, que inclusive foi lá da Rota 2, foi o diagnóstico. Porque para você fazer uma intervenção, você tem que fazer um diagnóstico. O professor Renan falou assim, ó, tem um pessoal que está fazendo um diagnóstico aqui, mas eles estão trabalhando com dados que são públicos. Ok, os dados que são públicos, ele nos traz ali um diagnóstico. Então, até porque a partir disso, você vai pensar em qual modalidade de intervenção você vai fazer. Se você vai fazer, ele deu o exemplo aí do Resolve Palmas. Se você vai fazer uma intervenção dentro do Resolve Palmas, voltado para quem está ali dentro, ou se você vai fazer uma intervenção voltada para a sociedade que toma o serviço do Resolve Palmas, ou se você vai otimizar uma avaliação do serviço do Resolve Palmas, entendeu? Então, assim, isso tudo precisa ser planejado a partir de um diagnóstico. E aí, depois que você faz o diagnóstico, você vai ter que buscar aí, eu consigo fazer sozinho, eu preciso de uma parceria para executar essa ação, e muitas vezes você vai, por exemplo, tem um dos grupos aqui que falou que vai na escola, então você vai ter uma parceria ali que te abriram a escola para que você, abriram a escola para o grupo, para que o grupo pudesse trabalhar ali com os servidores daquela escola. Então, você vai colocar isso, tá? Aí você vai definir o local e a data, de como é que vai ser, quando é que vai ser e onde vai ocorrer essa modalidade de intervenção que você planejou. Depois, a terceira etapa aqui, como é a oficina, divulgação da oficina, tem que construir material, campanha de divulgação, preparar material, panfleto, apresentação, preparar a oficina, né?
E aí, depois, realizar a oficina. Antes disso, vamos ensaiar, vamos preparar o espaço, vamos organizar. E aí, na última etapa aqui da execução se realiza, e, por fim, o relatório final, tá? Então, assim, aqui, ó, você vai elencar, vamos dizer assim, todo o planejamento, desde o diagnóstico até o resultado que você espera alcançar com isso, e, por fim, o cronograma de quando é que você vai executar cada uma das etapas. Então, esse é o plano de trabalho que você precisa construir, tá? Você vai mandar a primeira versão do seu plano de trabalho. Essa primeira versão, ela vai ser lida por nós, professores, tá? E nós faremos as sugestões do que pode ser melhorado no seu plano de trabalho. E aí vamos devolver para que você possa melhorar o seu plano de trabalho. E num segundo momento você possa, então, ter esse plano de trabalho qualificado, porque vocês vão ter que qualificar o plano de trabalho, tá? E aí vocês vão apresentar, a gente vai ter que verificar se é viável e etc., depois dessa apresentação, para que vocês estejam preparados para só então executar aquilo que foi planejado. Então, até a A1, nós temos toda essa parte do plano de trabalho até a qualificação do plano de trabalho. Tudo bem, gente? Tudo bem, professor Rodrigo? Sim, compreendo. Acho que deu para refrescar os alunos. Então, tá bom. Vou encerrar aqui a gravação. Se tiver alguém que queira depois ficar aqui para tirar mais alguma dúvida, tá? Eu estou à disposição.